Antes de começarmos essa investigação, escreva aqui nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo esse mistério. Vamos descobrir até onde essa história está chegando. Agora vamos para o caso de hoje. Na noite em que os céus explodiram em cores e a multidão se perdia entre risos e fogos de artifício, uma única janela permaneceu acesa, como se ignorasse o mundo em festa. Estava no segundo andar de um antigo edifício de tijolos queimados, num beco onde até os gatos hesitavam em passar. A fumaça dançava entre os telhados, mas ali dentro o ar estava denso, parado e cheio de morte. É curioso como os grandes espetáculos da humanidade costumam esconder as tragédias mais silenciosas. Você já se perguntou por que crimes perfeitos acontecem em noites barulhentas? Por que assassinos parecem escolher momentos de distração coletiva para agir? A resposta é direta, porque o caos da celebração é o melhor disfarce para a frieza do cálculo. E porque, quando o mundo inteiro olha para o céu, ninguém nota quem cai ao chão. A vítima foi encontrada caída sobre o tapete, uma pistola delicada ainda repousando entre os dedos, a janela fechada por dentro, a porta trancada, nenhum sinal de luta. Para a maioria foi suicídio. Para mim não passava de uma encenação mal feita. Eu sabia disso no momento em que entrei naquela sala. Não por arrogância, mas porque já vi esse teatro antes. Meu nome é Adrian Wolfe. Sou consultor criminal, mas acima de tudo, sou um contador de histórias reais, daquelas que não terminam com um felizes para sempre. E posso garantir, essa história não começa com um disparo, começa muito antes. Com uma amizade estranha, uma dívida oculta e uma janela que, apesar de trancada, escondia mais do que deixava passar. Tudo começou 3 dias antes, quando recebi uma ligação incomum de um velho conhecido da polícia. Era Ethan Jaron, inspetor-chefe em Belbridge. Um sujeito prático, sem paciência para enigmas. "Adrian", ele disse, "tenho um caso que você vai gostar. Aparentemente uma mulher se matou, mas nada ali me convence. Tem algo de teatral demais na cena. Você está livre hoje à noite?" Eu estava. E talvez não devesse estar. Ao chegar ao número 18 da Bardsley Lane, o cheiro de gás ainda impregnava os corredores, embora a válvula já tivesse sido fechada. As paredes do apartamento estavam limpas demais, como se alguém tivesse feito questão de apagar qualquer traço do dia anterior. O corpo de uma jovem mulher, identificada como Clara L. Ridge, jazia no chão da sala principal, a pistola em sua mão direita. O ferimento, estranhamente localizado sobre o ombro esquerdo. Havia algo fora do lugar. Clara usava um vestido formal, elegante demais para estar sozinha em casa. A maquiagem era discreta, mas havia perfume recente sobre sua pele. Nada daquilo sugeria um ato impulsivo. Era como se ela estivesse esperando por alguém ou tentando parecer pronta para alguém que já tinha ido embora. Na mesa lateral repousava uma única taça de cristal com marcas de batom. Nenhum outro copo, nenhuma garrafa. A correspondência da semana estava empilhada, intacta, e no cinzeiro 3 pontas de cigarro, 2 com batom, um sem. Um deles tinha um aroma distinto, forte, turco. Clara não fumava aquele tipo. Era um detalhe pequeno, mas para mim, essencial. Enquanto Ethan se ocupava com os peritos, fui conversar com a única testemunha disponível naquela noite, a colega de apartamento de Clara, uma mulher chamada June Marlowe. Ela parecia calma demais, o tipo de calma que não vem da serenidade, mas da prática. "Saí para passar o fim de semana com amigos em Edgecombe", disse ela,
sem nem esperar a pergunta. Voltei esta manhã e encontrei tudo trancado. Chamei a polícia quando Clara não respondeu. Seus olhos eram firmes, suas palavras medidas. Mas suas mãos... suas mãos tremiam discretamente quando ela acendia o cigarro. Ela não faria isso. Clara não era do tipo que se rende. Quando perguntei por que achava isso, ela hesitou por um segundo antes de responder. Porque ela tinha um plano. Ela ia sair daquele emprego horrível, ia recomeçar. E ela me prometeu que faria isso. Promessas, descobri ao longo dos anos, são como balas carregadas, parecem inofensivas até que disparem. Foi só ao examinar o armário trancado sob a escada que a primeira peça do quebra-cabeça caiu no lugar. June hesitou antes de nos entregar a chave. Dentro, entre caixas velhas e almofadas esquecidas, havia uma pequena maleta executiva. E nela, 2 itens, uma carta rasgada em 3 partes e uma carteira com documentos de um homem chamado Richard Hale. O nome era familiar, jornalista e ex-namorado de Clara. Quando confrontada com o nome, June suspirou e encarou o chão. Eles se encontraram na noite passada, murmurou. Ele veio aqui. Eu não devia contar isso, mas... Ouvi os 2 discutindo por telefone na semana passada. Ele estava ameaçando Clara. Disse que ia publicar algo que a destruiria se ela não colaborasse. Colaborar. Uma palavra que carrega peso, mas raramente clareza. Começava a parecer que Clara estava presa numa armadilha e tentava comprar tempo. Naquela mesma noite, soubemos por um dos vizinhos que um homem com sobretudo escuro e chapéu rígido fora visto saindo do prédio às 10h20 da noite. Não houve mais entradas ou saídas registradas. A morte de Clara foi estimada entre 11h30 e meia-noite. Uma janela apertada. Tempo suficiente para um retorno silencioso ou para uma cena cuidadosamente montada. Na palma de sua mão esquerda havia resquícios de tinta azul escura. No chão, próximo à escrivaninha, encontramos uma pena metálica caída, verde esmeralda com detalhe dourado. E na última página de seu bloco de anotações, uma marca leve de palavras riscadas. Não posso mais. O resto havia sido rasgado. Não posso mais o quê? É aí que nossa história realmente começa. No início da manhã de segunda-feira, dia 6 de novembro, após a descoberta do corpo de Clara Eldridge, as autoridades de Bellbridge consideravam o caso encerrado. A cena indicava um suicídio. Porta trancada por dentro, janela fechada, arma nas mãos da vítima, nenhuma testemunha direta. Era o tipo de morte que parecia confirmar o óbvio, mas tudo era apenas isso. Aparência. Enquanto a polícia tratava a situação como um ato final de desespero, detalhes discretos se acumulavam como areia nos cantos de uma casa antiga. Os peritos, liderados pelo inspetor Ethan Jaron, registraram o horário estimado da morte entre 11h30 da noite e meia-noite do domingo, 5 de novembro. Foi também a noite do Festival das Luzes, quando fogos de artifício tomaram o céu e abafaram qualquer som potencialmente suspeito. O prédio, localizado na Bardsley Lane, número 18, mantinha características arquitetônicas dos anos 20, paredes grossas, janelas basculantes e escadas estreitas. Clara morava ali havia menos de 8 meses. Dividia o apartamento com June Marlowe, uma colega que afirmava ter estado em Edgecombe durante o fim de semana, retornando apenas na manhã do dia seguinte. As informações, à primeira vista, eram simples, mas os contrastes visuais e comportamentais contavam outra história.
A vítima foi encontrada deitada de lado, ao lado do sofá da sala principal. Vestia um vestido azul profundo, de corte refinado, e usava brincos discretos, detalhes que indicavam que ela se preparara para receber alguém. Ao lado do corpo, uma pistola de calibre pequeno, marca Finch, modelo fabricado no início da década de 30. As digitais na arma não pertenciam à vítima. Nenhuma impressão clara foi encontrada, sugerindo que fora cuidadosamente limpa antes de ser posicionada. O laudo pericial, assinado pelo legista Dr. Harland, revelou que o tiro fora feito sobre o ombro esquerdo, de cima para baixo. Clara era destra. A posição da mão, a angulação do tiro e a distância do disparo tornavam impossível a hipótese de suicídio da forma como a cena sugeria. No entanto, nem todos perceberam isso de imediato. A aparência de perfeição da cena impedia uma análise mais crítica. Esse é o poder das aparências enganosas. Quando algo parece encaixar perfeitamente, é natural que o cérebro aceite a versão mais simples. Esse tipo de ilusão é conhecido entre especialistas como confirmação contextual. O ambiente, a ausência de sinais de luta, a arma na mão e o silêncio ao redor cooperavam para pintar um cenário falso. E é exatamente isso que assassinos calculistas esperam. A colega de quarto, June, parecia confiante em suas declarações. Confirmou que Clara estava transtornada nos últimos dias, mas se corrigiu rapidamente, trocando o termo por preocupada. Segundo ela, Clara vinha enfrentando dificuldades no trabalho e considerava mudar-se de cidade. Essas afirmações, quando confrontadas com o que havia no apartamento, não se sustentavam. Documentos pessoais de Clara estavam organizados sobre a mesa. Currículo atualizado, 3 propostas de emprego impressas, correspondências recebidas de diferentes empresas de comunicações. Não havia nenhuma carta de despedida. Na verdade, havia um calendário marcando compromissos futuros, inclusive uma entrevista marcada para amanhã da terça-feira, dia 7 de novembro, com uma agência de conteúdo digital. Um suicídio no domingo à noite, às vésperas de um recomeço, não condizia com os planos encontrados. Outro detalhe questionável estava na iluminação. Ao chegar, Ethan notou que todas as luzes da sala estavam acesas. Clara era meticulosa com eletricidade. A colega de trabalho, Jasmine Heller, disse em depoimento que ela costumava deixar apenas a luz do abajur acesa quando lia à noite. Naquela cena, a lâmpada do teto, o abajur e até a luz da varanda estavam ligadas, algo incomum para uma mulher conhecida por ser econômica e metódica. Mais um detalhe era o posicionamento do corpo. O vestido de Clara estava sem qualquer vinco profundo, e o tecido na parte inferior das costas apresentava uma leve marca circular, sinal de que ela havia permanecido sentada por tempo considerável antes de ser colocada no chão. Isso indicava que a vítima não havia caído onde foi encontrada, mas fora rearranjada após a morte. A almofada próxima ao braço direito exibia resquícios de sangue que não condiziam com o fluxo mostrado no corpo, reforçando a manipulação posterior à morte. Outros vestígios sugeriam uma tentativa de limpeza. O puxador da porta da frente estava sem impressões e o chão havia sido limpo recentemente com uma solução perfumada de limão, usada raramente por Clara, que preferia aromas neutros. Essa informação foi confirmada por sua diarista, Agnes Lorre, que havia trabalhado no apartamento na sexta-feira anterior. A carta rasgada encontrada na maleta sob a escada trouxe um novo elemento: chantagem. Fragmentos legíveis diziam:
Não é mais sobre dinheiro, Clara. Agora é pessoal. A assinatura estava ausente, mas um conjunto de iniciais, RH, foi identificado. Richard Hale, jornalista investigativo, ex-parceiro de Clara, tornou-se o principal nome a ser investigado. Ele havia sido visto no prédio naquela noite por volta das 10h20, de acordo com o depoimento do jovem vizinho que brincava com fogos de artifício do lado de fora. As aparências também enganavam na postura da única testemunha direta, June. Apesar de cooperar com a polícia, ela demonstrava desconforto com perguntas simples. Quando questionada sobre por que não havia tentado abrir a porta com a ajuda de vizinhos, respondeu apenas que não quis parecer alarmista. Mas uma busca posterior mostrou que a chave reserva da porta estava dentro da bolsa de June, o que contradiz sua versão de que a porta estava trancada e inacessível. O inspetor Ethan anotou o fato, mas optou por aguardar confirmação de outros dados antes de confrontá-la. Em investigações de crimes como esse, aparência é armadilha. As peças são organizadas como em um teatro. O assassino, muitas vezes, age como um diretor de cena. Ele escolhe a iluminação, a trilha sonora, ou sua ausência, a posição dos objetos e até os detalhes que parecerão casuais. O público, neste caso, a polícia e os vizinhos, deve acreditar na primeira impressão. Mas foi esse o erro cometido pelo assassino. Ao tentar forjar um suicídio tão cuidadosamente, ele exagerou. Fez com que tudo ficasse perfeito demais. E na perfeição mora a suspeita. Ainda havia muito a ser analisado, mas o véu da aparência começava a rasgar. E por trás dele surgia algo muito mais obscuro do que um simples gesto de desespero. Era hora de mergulhar nos próximos sinais, nas palavras não ditas, nos gestos controlados, nas versões mal contadas. Era hora de ouvir o silêncio. O que é dito numa cena de crime raramente tem mais importância do que o que permanece não dito. Palavras podem ser manipuladas, mas o silêncio tem textura. E naquela investigação ele era espesso como fumaça, preenchendo os espaços entre os depoimentos e os olhares. Após os primeiros exames, ficou claro que todos os envolvidos sabiam mais do que estavam dispostos a revelar. O mais intrigante não era o que contavam, era o que deixavam escapar por entre as frases cuidadosamente montadas. O silêncio não vinha do medo, como ocorre em casos com violência explícita. Vinha da hesitação, da escolha consciente de não interferir, de proteger alguém ou a si mesmo. June Marlowe, a colega de quarto de Clara Eldridge, era o principal exemplo desse comportamento. Desde o início, mostrava-se colaborativa, mas havia uma precisão cirúrgica no que dizia. Nenhuma palavra além do necessário. Nenhum detalhe espontâneo. Quando questionada sobre a noite anterior, seus relatos eram claros, mas nunca emocionais. Disse ter chegado por volta das 8h da manhã da segunda-feira, dia 6 de novembro. Encontrou o apartamento aparentemente vazio e, ao tentar acessar o quarto de Clara, encontrou a porta trancada. Esperou. Bateu. Ligou 2 vezes para o celular da amiga. Por fim, decidiu chamar a polícia. Mas há algo nos silêncios de June que pesa mais do que os fatos. Por exemplo, ela não mencionou que havia um segundo jogo de chaves guardado na gaveta do corredor, algo confirmado mais tarde por Agnes, a diarista. Nem informou que, ao entrar, as luzes já estavam acesas e que havia cheiro de perfume no ar. Só relatou esses pontos quando foi diretamente confrontada. Não mentiu, mas omitiu. E omissão, quando intencional, é conivência.
Esse padrão de lacunas se repetiu em outras entrevistas. O porteiro do prédio, Lionel Grant, declarou não ter visto nenhuma movimentação suspeita. No entanto, sua escala indicava que ele havia deixado a portaria por quase 40 minutos na noite de domingo, das 10 às 10h40. Quando perguntado sobre isso, apenas respondeu: "Fui buscar comida." Nenhum recibo, nenhum registro. Apenas um intervalo em branco. As omissões não eram isoladas. Estavam por toda parte. O vizinho do andar de cima, Mark Sullivan, que inicialmente dissera não ter ouvido nada fora do comum, mais tarde admitiu ter escutado uma discussão abafada por volta das 10h15 da noite. 2 dias depois, alterou sua versão, dizendo que poderia ter sido a televisão. Uma instabilidade comum quando alguém está tentando proteger outra pessoa ou esconder sua própria presença. Esse comportamento coletivo levanta uma pergunta essencial: por que tantas pessoas preferem calar, mesmo quando o silêncio protege o erro? A resposta não está apenas no medo da retaliação, mas na fragilidade dos vínculos sociais. Em investigações delicadas, o silêncio se transforma em uma camada de proteção, não apenas para o possível culpado, mas para a estabilidade da rotina de todos os envolvidos. Quebrá-lo significaria romper com a normalidade, e nem todos estão preparados para isso. Há também o silêncio gerado pela culpa indireta, aquele que nasce quando alguém percebe que, em algum momento, poderia ter feito algo, mas escolheu não se envolver. Um exemplo claro disso surgiu com a descoberta de uma carta de Clara endereçada a uma amiga distante, Isadora Lane, nunca postada. No texto, Clara dizia: "Se algo acontecer, não é porque eu quis, mas porque me deixaram sem saída. Sinto que estou sendo cercada, mas não sei em quem confiar. Talvez isso passe. Se não passar, me desculpe." Essa carta nunca foi enviada. Estava dobrada dentro de um livro na estante da sala, entre as páginas de um romance policial chamado Pecados Silenciosos. A escolha do esconderijo dizia muito. Clara não confiava em mais ninguém ali, nem mesmo em June. Talvez, especialmente não nela. Ao ser confrontada com o conteúdo da carta, June não demonstrou surpresa. Apenas olhou para o papel em silêncio e disse: "Ela sempre foi dramática." A frase, curta e insensível, foi a primeira rachadura visível em sua máscara. Outro tipo de silêncio se apresentava entre os investigadores. A polícia local, pressionada por resultados rápidos, tinha pressa em arquivar o caso. Para eles, o cenário inicial bastava. Os laudos técnicos estavam ali, sim, mas havia pouco esforço para cruzar depoimentos, confrontar versões ou investigar profundamente o passado da vítima. Ethan Jaron foi o único a insistir que algo estava errado, e por isso me chamou. Mas até ele, em determinados momentos, optava pelo silêncio. Não por conivência, mas por cansaço. Havia muito a ser dito e pouca vontade institucional para ouvir. É assim que crimes se apagam, afogados num mar de silêncios acumulados. A análise psicológica do comportamento de June indicou um perfil de distanciamento emocional e racionalidade extrema. Psicólogos forenses costumam apontar que esse tipo de pessoa, quando envolvida em algo traumático, pode optar por manter controle total do ambiente através da omissão. Em vez de reagir com desespero ou culpa, foca-se em parecer útil, funcional e estável. Esse padrão foi observado em suas falas, posturas e até na forma como organizava os objetos no apartamento, sempre simétricos, sempre limpos.
Outra figura que se manteve em silêncio foi Richard Hale. Após ser identificado como o último visitante da noite anterior, o jornalista desapareceu. Seu telefone estava desligado e seu endereço de correspondência estava vazio. A editora onde trabalhava afirmou que ele havia pedido licença por motivos pessoais na sexta-feira anterior. Seu sumiço tornou-se o centro de novas investigações e sua ausência, um silêncio ensurdecedor. Durante toda a análise do ambiente, um objeto se destacou pelo que não revelava: a pasta executiva encontrada no armário. Nela, como relatado anteriormente, havia 2 revistas e um conjunto de escovas pessoais. Mas entre os papéis, descobriu-se também um bilhete antigo, com letras apagadas, que dizia apenas: "Entrego amanhã. Você sabe onde?" Mais uma frase aberta, carregada de contexto que ninguém parecia disposto a explicar. Silêncios assim não são apenas ausência de palavras. São presença de intenções. São escolhas feitas com peso e propósito. E, nesse caso, sustentavam um crime ainda não resolvido. A conivência muitas vezes não parte de quem comete o ato, mas de quem assiste e escolhe não reagir. Naquela noite, Clara Eldridge não morreu sozinha. Ao seu redor, dezenas de olhos se fecharam, dezenas de bocas se calaram. E cada silêncio foi uma pedra colocada sobre a verdade. Em toda investigação, há uma linha tênue entre o certo e o errado, mas às vezes essa linha se desfaz. E no caso da morte de Clara Eldridge, o que se apresentava como branco ou preto logo revelou uma escala inteira de tons cinzentos. As decisões não eram apenas morais ou imorais, eram circunstanciais, justificadas pelo momento, pelo desespero ou por uma lógica distorcida. Aos olhos da lei, há culpados e inocentes. Mas nas entrelinhas da vida real, muitas vezes se encontram pessoas tentando sobreviver com os recursos que têm, mesmo que esses recursos envolvam manipulação, mentira ou omissão. E foi exatamente isso que tornou o caso mais complexo a cada nova descoberta. Richard Hale, o ex-namorado desaparecido de Clara, ressurgiu no dia 8 de novembro. Foi encontrado em um hotel nos arredores de Merrill, usando documentos falsos. Sua justificativa era simples. "Entrei em pânico. Achei que iriam me culpar." Afirmou que estivera com Clara na noite do crime, mas que a deixara viva e consciente por volta das 10h20. Disse que discutiram, sim, mas que haviam encerrado a conversa em termos neutros. Ela estava irritada, mas não em perigo. O problema estava nos registros de seu telefone. Clara o havia chamado 11 vezes na semana anterior. As mensagens não estavam mais armazenadas no aparelho de Hale, o que sugeria que ele as apagou. Essa atitude, somada ao fato de ele ter deixado a cidade sem avisar ninguém, colocou sua credibilidade sob suspeita. No entanto, até então, não havia provas concretas de que ele tivesse retornado ao prédio após a primeira visita. A investigação revelou que Clara não era uma mulher sem conflitos. Pelo contrário. Apesar da imagem tranquila que mantinha no ambiente de trabalho, havia rastros de escolhas arriscadas em sua vida pessoal. Antes de se mudar para Bellbridge, trabalhou em uma assessoria de imprensa em Hawthorne Hill, onde foi desligada após um escândalo envolvendo documentos confidenciais vazados para a mídia. Nunca se provou seu envolvimento direto, mas ela foi a única funcionária a deixar o cargo imediatamente após o incidente. Mais tarde, descobriu-se que Clara havia recebido uma quantia em dinheiro, equivalente a 200 libras, no mês de agosto, o que na época passou despercebido. A origem do valor
não estava registrada em nenhuma folha de pagamento ou conta pessoal. O banco informou que o depósito fora feito em dinheiro vivo, por um homem não identificado. Ao cruzar as datas, verificou-se que naquela semana Clara teve 2 encontros com um parlamentar de nome Gregory Arman, conhecido por sua posição polêmica na imprensa. Isso colocou em evidência uma questão delicada. E se Clara estivesse sendo usada? E se tivesse participado de algo que, embora tecnicamente ilegal, era difícil de classificar moralmente? Talvez estivesse tentando fazer o certo por meios errados, ou o oposto. June Marlowe também não escapava dessa neblina moral. Embora não existissem provas diretas contra ela, os indícios de que havia algo sendo escondido eram constantes. Seu álibi era sólido em partes. Foi confirmado que ela esteve em Edgecombe no sábado, mas não houve ninguém que pudesse atestar sua presença constante no domingo à noite. Além disso, durante uma segunda busca no apartamento, a polícia encontrou uma caixa com cheques antigos, rasgados em pedaços e jogados no fundo do armário de June. Entre eles, havia 3 em nome de Clara Elridge, endereçados diretamente a June, com valores entre 50 e 70 libras. A existência desses pagamentos nunca havia sido mencionada. Quando confrontada, June disse que se tratavam de empréstimos pessoais e que Clara era generosa com quem confiava. Mas os cheques estavam datados entre julho e setembro, justamente o período em que Clara havia começado a receber ameaças por mensagem. Esse conjunto de evidências sugeria uma convivência mais conturbada do que a relatada. Talvez houvesse dependência financeira, talvez culpa. Talvez um acordo velado entre 2 pessoas que compartilhavam mais do que apenas um apartamento. Ainda assim, nada era conclusivo. E foi nessa ambiguidade que a figura de Clara se transformou. A vítima, antes vista como uma mulher comum e injustamente silenciada, começava a adquirir contornos mais densos. Não era uma santa, tampouco uma criminosa. Era uma pessoa cheia de conflitos, decisões questionáveis e histórias não contadas. O mesmo valia para Richard Hale. Quando se verificou que ele havia investigado ilegalmente outras figuras públicas no passado, percebeu-se que Clara não fora a única pessoa a sofrer pressão dele. No entanto, vários de seus artigos haviam revelado crimes reais cometidos por políticos e empresários, o que lhe rendia certa admiração no meio jornalístico. Um justiceiro imperfeito, cujos métodos contrariavam a ética, mas cujos resultados revelavam verdades incômodas. A jornalista investigativa Paula Kinney, que trabalhou com Hale por 2 anos, disse: "Ele é o tipo de profissional que acredita que o fim justifica os meios. Se tiver que mentir, enganar ou ameaçar para chegar à verdade, ele faz. Mas não porque é cruel, é porque não vê outra forma." Isso definia não apenas Hale, mas toda a atmosfera do caso. Cada personagem parecia carregar motivações conflitantes. Todos tinham algo a esconder e, ao mesmo tempo, razões para acreditar que estavam fazendo o necessário. E é essa tensão entre ética e sobrevivência que define a moralidade ambígua. Numa entrevista com o legista Dr. Harland, perguntei o que pensava sobre os envolvidos. Ele respondeu: "A maioria das pessoas, quando colocada contra a parede, fará o que for preciso para proteger o que ama ou para não perder o que tem. Não é uma questão de certo ou errado. É uma questão de limite." Naquela investigação, os limites estavam sendo ultrapassados discretamente. Em vez de vilões evidentes, havia zonas cinzentas.
Ninguém era completamente inocente, mas também não se podia afirmar com certeza quem era culpado. Quando a moralidade se torna flexível, a verdade também se fragiliza. E em casos assim, a pergunta que resta não é apenas quem fez, mas por que tantos permitiram. A linguagem dos objetos é silenciosa, mas incrivelmente eloquente. Em casos como o de Clara Elridge, os itens esquecidos, fora de lugar ou aparentemente irrelevantes, muitas vezes dizem mais do que qualquer testemunha. Foi ao analisar esses detalhes que o véu começou a se romper, não através de confissões ou provas contundentes, mas pela observação atenta do que havia sido deixado para trás. No apartamento número 18 da Bardsley Lane, cada cômodo guardava algo que parecia querer falar. O primeiro item que chamou atenção foi a pistola. O modelo Finch, de fabricação antiga, não era de fácil aquisição. Descobriu-se que pertencera ao pai de Clara, um oficial aposentado da polícia, falecido há 7 anos. A arma estava registrada, mas a jovem nunca mencionou possuí-la a nenhum amigo próximo ou colega de trabalho. Ela não mantinha o objeto no quarto ou em local acessível. Ele estava escondido dentro de uma caixa metálica, sob o forro de uma gaveta, envolto em tecido e preso por um cordão. A pergunta era inevitável: como o assassino sabia onde encontrá-la? Durante uma análise minuciosa na sala principal, outro item destoava do ambiente. Uma caneta tinteiro verde esmeralda, de bico dourado, caída atrás da poltrona. Clara usava canetas comuns, de ponta esferográfica, e não possuía nenhuma do tipo encontrado. Após testes, a tinta da caneta coincidia com marcas em um envelope parcialmente queimado na lareira. O conteúdo havia sido destruído, mas parte do remetente ainda era legível. Ard Street, Hawthorne Hill. O endereço era da antiga empresa onde Clara trabalhou. Não era apenas uma carta, era uma tentativa de apagar rastros. Outros objetos aparentemente banais começaram a revelar pistas escondidas. Na cozinha, havia uma xícara de porcelana com marcas de batom, repousando solitária na pia. Não havia qualquer resíduo de outra louça usada na mesma noite, indicando que apenas uma pessoa havia bebido algo ali, ou pelo menos, só um recipiente fora deixado à vista. No entanto, ao desmontar o cesto de lixo ao lado da geladeira, foram encontradas 2 colheres de chá sujas, envoltas em papel toalha. A hipótese levantada por Ethan Jaron era de que alguém havia usado a louça, lavado apenas parte dela e descartado o restante com pressa. Essa diferença entre o que é visível e o que está oculto era recorrente, um padrão. Outro objeto que intrigou a equipe de investigação foi um pequeno broche em forma de folha de acanto encontrado sob o tapete da sala. A peça não pertencia a Clara. Era de metal envelhecido, sem marca de fabricação. Ao ser mostrado a June Marlowe, ela hesitou antes de responder. Pode ter caído da bolsa de alguma visita. Mas visitas eram raras, segundo os vizinhos. Apenas 2 pessoas eram vistas entrando regularmente naquele apartamento: June e um homem de casaco escuro, identificado mais tarde como Richard Hale. As digitais no broche não estavam preservadas, mas havia um fio de tecido preso à parte de trás da peça. Um exame microscópico revelou que era de lã azul escura, compatível com o sobretudo descrito pelo jovem vizinho que vira Richard na noite do dia 5 de novembro. Essa conexão sutil entre o broche e a presença do ex-namorado colocava em xeque a versão de que ele teria ido embora pacificamente. Se ele havia deixado cair a joia e ela foi encontrada perto do corpo,
Era plausível que tivesse retornado ao local mais tarde. Mas o objeto mais simbólico da cena foi, sem dúvida, a pasta executiva. Guardada no armário sob a escada, escondida atrás de almofadas e cobertores antigos, ela parecia deslocada, como se alguém a tivesse colocado ali às pressas. Dentro havia apenas itens pessoais de June: escova de cabelo, maquiagem, 2 exemplares de revistas femininas e uma pequena agenda com datas apagadas. As folhas haviam sido arrancadas entre os dias 22 de outubro e 5 de novembro. Foi aí que surgiu uma contradição. Na primeira entrevista, June dissera que estivera fora apenas durante o fim de semana do feriado. Mas um recibo de lavanderia, esquecido no fundo da pasta, mostrava um pedido feito em nome dela no dia 29 de outubro, em Belbridge. Ou seja, ela não havia se ausentado por todo o período sugerido. Alguém estivera no apartamento naquele dia. E o mais provável é que fosse ela mesma. Cada item dessa pasta, principalmente o recibo, tornou-se um marco na desmontagem da versão inicial dos acontecimentos. No quarto de Clara, ao lado da cama, havia um bloco de anotações parcialmente usado. Entre rabiscos e listas de compras, havia uma página onde se lia, com letras tremidas: "Confiança é um risco que já não posso bancar." Não estava assinada, mas reconheceu-se a letra como sendo da própria Clara, comparando-a com outras notas deixadas na geladeira. A mensagem fora escrita com caneta azul clara, daquelas encontradas em papelarias comuns. Contudo, entre os pertences de Clara, não havia nenhuma daquele tipo. Apenas canetas pretas. De onde viera aquela? A resposta estava na gaveta da escrivaninha de June. 3 canetas azuis claro, idênticas à usada na nota, estavam ali. Isso não provava nada por si só, mas indicava proximidade. Clara teria usado a caneta da colega em um momento de desabafo? Ou a mensagem teria sido escrita por outra pessoa, imitando sua caligrafia? A complexidade aumentou quando, em uma inspeção técnica feita no aquecedor a gás do quarto, detectou-se que a válvula havia sido manipulada recentemente. Marcas de dedos estavam presentes, mas parciais. Ainda assim, o técnico apontou que o gás fora ligado, mas o dispositivo de liberação estava com o fio cortado, ou seja, alguém tentou fazer parecer que o ambiente havia sido preparado para um vazamento, sem sucesso. Isso levantou uma teoria perturbadora. Alguém tentara simular uma causa de morte alternativa, mas desistira no meio do processo. Em paralelo, as análises feitas nos tecidos imóveis revelaram vestígios de uma substância oleosa no braço da poltrona. A composição indicava que era cera de polimento, normalmente usada em couro. No entanto, Clara era alérgica a produtos com fragrância intensa e evitava esse tipo de limpeza. A diarista Agnes confirmou. Ela usava apenas panos úmidos e produtos naturais. A presença dessa substância sugeria que alguém tentara limpar vestígios, talvez digitais, talvez manchas, pouco antes da chegada da polícia. Quando somadas, todas essas pequenas pistas formavam uma narrativa oculta. Os objetos, na sua aparente neutralidade, traíam intenções humanas. Eles não mentem, mas também não explicam. São peças soltas que, encaixadas com paciência, revelam uma história que muitos tentaram enterrar sob a aparência. Cada botão esquecido, cada papel amassado, cada marca na parede são testemunhos mudos, mas, com atenção suficiente, tornam-se vozes. E foi ouvindo essas vozes silenciosas que percebi. A cena não apenas fora montada, ela fora ensaiada. Nem sempre o tempo se apresenta como um vilão evidente,
Mas em investigações como esta, ele se transforma num fio que costura verdades ocultas. Em torno da morte de Clara Eldridge, a cronologia deixou de ser apenas uma sequência de fatos. Passou a ser uma linha tênue entre mentira e revelação. E, em muitos momentos, foi justamente no desencontro de horários que a verdade começou a vazar. A precisão temporal foi uma das primeiras inconsistências que chamou a atenção do inspetor Ethan Geron. Segundo o relatório do legista, a morte teria ocorrido entre 11h30 da noite e meia-noite, na noite de domingo, 5 de novembro. No entanto, os relatos colhidos nas primeiras 24 horas do caso estavam repletos de lacunas e sobreposições. O jovem vizinho, Theo Malden, afirmou ter visto Richard Hale deixar o prédio por volta das 10h20 da noite. Era categórico quanto ao horário, pois havia acabado de cronometrar o início do show pirotécnico no parque vizinho, evento anunciado para as 10 horas exatas. Theo disse que, após observar os primeiros foguetes, voltou sua atenção para a entrada do prédio e viu o homem de casaco escuro sair, carregando algo parecido com uma pasta sob o braço. Richard confirmou ter visitado Clara naquela noite, mas disse ter deixado o local antes das 10h30. Até então, suas palavras coincidiram com o testemunho do vizinho. No entanto, o horário estimado da morte colocava em dúvida a sequência. E foi aí que os minutos se tornaram determinantes. Se Richard havia saído às 10h20 e a morte de Clara ocorreu mais de 1 hora depois, quem esteve com ela entre esse intervalo? Ou será que ele retornou após esse primeiro momento? Não havia registros formais de entrada ou saída após aquele horário, mas o porteiro Lionel Grant estava ausente da portaria entre 10h e 10h40. Esse vazio institucional permitia qualquer movimentação sem controle, algo perigoso para uma investigação. Outro ponto crucial surgiu na análise das mensagens de celular. Clara trocou mensagens com uma amiga, Nora Evans, até às 10h05 da noite. A última mensagem dizia: "Tudo certo por aqui, ele veio conversar, depois te ligo." A palavra ele era ambígua, mas Nora assumiu que se referia a Richard Hale. Essa mensagem, por si só, indicava que Clara ainda estava viva e consciente nesse horário, mantendo conversas rotineiras. A partir das 10h15, nenhum outro envio foi registrado no aparelho da vítima. Curiosamente, uma chamada de emergência para o telefone de Clara foi feita do número fixo do apartamento às 10h52 A ligação durou apenas 9 segundos e foi encerrada antes que qualquer palavra fosse dita. O registro foi detectado apenas após análise aprofundada da operadora. A pergunta era inevitável: quem tentou ligar? Teria sido Clara em um último gesto desesperado? Ou alguém teria iniciado o chamado e, percebendo o erro, desligado antes que fosse atendido? Esse pequeno espaço de tempo entre a última mensagem enviada e essa ligação interrompida formava o centro nervoso da narrativa. Era nele que se escondia o segredo da sequência real dos acontecimentos. Outro dado importante foi a análise do aquecedor a gás do quarto. A perícia técnica revelou que a válvula fora aberta por volta das 11h12, com base no resfriamento do metal e na liberação parcial de gás. Porém, o dispositivo foi desligado cerca de 10 minutos depois. Isso indicava que alguém ainda estava no local após as 11. Alguém que, por algum motivo, iniciou a liberação do gás e, talvez em pânico ou por arrependimento, interrompeu o processo. No armário do corredor, uma agenda antiga foi encontrada.
Em meio a anotações dispersas, havia uma página marcada com a frase "Chave extra com June. Não esquecer". Essa observação estava datada do dia 30 de outubro. Isso colocava em xeque o relato de June de que não conseguira acessar o quarto naquela manhã. Ela possuía uma cópia da chave, mas optou por não usá-la. Um detalhe pequeno, mas decisivo, quando colocado na moldura certa do tempo. A tentativa de montar uma linha do tempo coerente levou Ethan e eu a construir uma tabela visual, distribuindo os eventos conhecidos por faixa horária. Essa estrutura revelou o seguinte: às 10 horas, início do show de fogos, Richard visto saindo. Às 10 horas e 5 minutos, última mensagem de Clara para Nora. Entre 10h15 e 10h50, período sem atividade digital ou visual confirmada. Às 10h52, ligação interrompida. Às 11h12, ativação do aquecedor. Às 11h23, desativação do aquecedor. Às 11h32, horário provável do disparo, segundo a rigidez cadavérica e temperatura corporal. Esse intervalo de mais de 1 hora, onde nada concreto foi documentado, tornou-se o foco da investigação. Em casos comuns, testemunhos preenchem essas lacunas. Mas neste, o silêncio e a ausência deliberada de informações apenas reforçavam a ideia de premeditação. Em paralelo, registros de câmeras de segurança de um estabelecimento a 200 metros do edifício captaram imagens de uma mulher caminhando rapidamente em direção a Bardsley Lane às 11h10. A imagem era de baixa resolução, mas sugeria características físicas compatíveis com June Marlowe. A mulher estava usando um casaco claro e segurava um guarda-chuva. Fazia frio e chuviscava naquela noite. Quando confrontada, June negou ter saído do apartamento em Edgecombe durante a noite. Mas não havia ninguém que pudesse confirmar sua presença o tempo todo. A gravação colocava mais uma peça no mosaico confuso daquele domingo. O tempo, em vez de linear, parecia se dobrar sobre si. As horas não formavam uma sequência. Eram como corredores tortuosos de um labirinto. Em cada dobra, um novo cenário surgia. Um gesto esquecido, uma omissão estratégica, um deslocamento não registrado. Descobrimos ainda que o despertador do quarto de Clara havia sido adiantado em 20 minutos. Isso não fazia sentido, a menos que alguém quisesse alterar a estimativa do horário da morte. Ao investigar o objeto, percebeu-se que as marcas de impressão digital estavam borradas, como se alguém tivesse manipulado o relógio com luvas. Mais um indicativo de encenação. Em crimes premeditados, o controle do tempo é essencial. O assassino não age apenas com raiva ou impulso. Ele calcula. E nesse cálculo, o tempo é tanto ferramenta quanto armadilha. Quem controla o tempo, controla a narrativa. Mas no caso de Clara Eldridge, a tentativa de manipular o tempo revelou exatamente o contrário. Cada minuto suprimido, cada hora distorcida, acabou traindo quem tentou reescrever a sequência. E agora, com as peças encaixadas, só restava um caminho: confrontar aqueles que, até então, haviam se escondido por trás dos ponteiros. Na análise detalhada dos envolvidos na morte de Clara Eldridge, tornou-se evidente que forças invisíveis atuavam muito além da superfície. Dentre elas, a mais silenciosa e persistente foi a forma como o poder masculino se manifestou em diversas camadas da vida da vítima. A presença de homens em posições de comando, controle emocional e psicológico, dominando decisões e restringindo liberdades, foi um dos fios ocultos que entrelaçavam os eventos. Richard Hale, o ex-companheiro de Clara, era o exemplo mais visível.
Jornalista experiente, acostumado a conduzir entrevistas sob pressão, ele sabia usar as palavras como armas. Os depoimentos indicavam que ele exercia sobre Clara um tipo específico de influência, não por meio de violência direta, mas por manipulação emocional. Vários colegas relataram que, durante o relacionamento, Clara tornara-se progressivamente mais isolada. Diminuía sua presença em eventos sociais, evitava conversar sobre sua vida pessoal e, eventualmente, afastou-se de amizades antigas. Esse padrão de afastamento não era fruto do acaso. Era o reflexo de uma dinâmica de dominação sutil em que a vítima é levada a depender emocionalmente de quem a subjuga. O próprio Richard admitiu em depoimento posterior que Clara não sabia lidar com pressão e que ele tentava ajudá-la a manter os pés no chão. Uma tentativa disfarçada de apoio, mas que carregava consigo o peso do controle. Mas Richard não foi o único a exercer esse papel. O nome de Gregory Arma, o parlamentar mencionado anteriormente, ganhou força à medida que novas ligações financeiras e registros de encontros secretos vieram à tona. Descobriu-se que Clara havia participado de um jantar reservado com Armand e outros 2 assessores em setembro, registrado discretamente por câmeras de segurança de um restaurante privado. Durante a reunião, segundo relatos anônimos obtidos posteriormente, Clara foi vista entregando documentos a um dos homens presentes. Em troca, teria recebido um envelope. Não se sabe o conteúdo exato, mas a data coincidiu com o depósito em dinheiro identificado em sua conta semanas depois. A presença constante de figuras masculinas tentando negociar, controlar ou influenciar Clara apontava para um padrão preocupante. Ela estava no centro de uma rede onde o gênero era também instrumento de poder. Nenhuma das mulheres próximas a ela, amigas, colegas de trabalho, vizinhas, parecia exercer o mesmo nível de influência sobre suas escolhas. Os homens, por outro lado, estavam presentes em momentos-chave, geralmente tomando decisões por ela ou empurrando-a em direções específicas. Isso se refletia até mesmo nos objetos em seu apartamento. A arma usada no crime pertencia ao pai. A caneta verde esmeralda, símbolo de elegância e autoridade, era associada a um homem. O cheiro de cigarro egípcio, raro, marcante, foi identificado como o mesmo que Richard costumava fumar em encontros sociais. Os traços masculinos estavam por toda parte, mesmo nos mínimos detalhes. Outro exemplo foi o comportamento do porteiro Lionel Grant. Em seus depoimentos, ficou claro que ele tinha apreço especial por Clara, mas também admitiu ter acobertado pequenas situações em nome da discrição. Um dia, deixou Richard subir sem registro porque ela parecia não querer escândalos. Em outro momento, deixou de anotar uma visita porque o homem era insistente e Clara parecia desconfortável, mas não pediu ajuda. Esse tipo de condescendência, aparentemente benevolente, contribui para a perpetuação de estruturas em que as decisões são tomadas pelos homens, enquanto as mulheres são empurradas a aceitar ou silenciar. Não é sempre o medo que as paralisa, mas a normalização desse tipo de comportamento. June Marlowe, por sua vez, era uma exceção interessante. Apesar de manter certa distância emocional, também havia sinais de que tentava proteger Clara. No entanto, mesmo sua relação com a vítima parecia limitada pelo que os outros homens permitiam. June relatou, em uma conversa informal comigo, que tentou alertar Clara sobre Hale, mas que ela se sentia emocionalmente presa a ele.
June não tinha poder para interferir diretamente. Sua presença era constante, mas sua voz abafada. Quando investigamos a movimentação de Clara nas semanas anteriores à morte, notamos que ela tentava, em silêncio, recuperar sua autonomia. Havia registros de pesquisas sobre imóveis fora da cidade, contatos com agências de emprego em Brighton e Bristol e até rascunhos de cartas de desligamento. Ela estava planejando sair, mas com cautela, talvez por medo, talvez por saber que qualquer passo em falso poderia acionar reações perigosas. Essa dinâmica de fuga planejada e interrompida é comum em contextos onde o controle é mais psicológico do que físico. O opressor nem sempre precisa prender, gritar ou ameaçar. Basta manter a vítima em constante dúvida sobre si, sobre os outros, sobre o mundo. A investigação também revelou que Clara havia gravado 2 áudios em seu celular, nunca enviados, datados dos dias 2 e 3 de novembro. Em um deles, dizia: "Talvez eu devesse simplesmente desaparecer, mudar de número, sumir da cidade, mas eles saberiam, sempre sabem." No segundo, mais curto: "Não vou deixar que decidam por mim de novo." Essas gravações, nunca compartilhadas, foram recuperadas na pasta de arquivos temporários do aparelho. Elas demonstravam uma consciência crescente do cerco que se formava ao seu redor e, principalmente, um desejo de romper com isso. Mas romper exigia enfrentamento, e enfrentamentos diretos, com figuras que detêm poder, raramente terminam bem. A manipulação do tempo, das narrativas, dos espaços e das emoções foi feita, em grande parte, por figuras masculinas ao redor de Clara. O caso não era apenas sobre um crime, era sobre uma estrutura invisível, sustentada por ações contínuas e silenciosas que minaram sua liberdade, sua autonomia e, por fim, sua vida. E o mais perturbador foi perceber que nenhum desses homens, nem Hale, nem Armand, nem Lionel, assumia para si qualquer responsabilidade. Todos tinham justificativas. Todos alegavam boas intenções. Todos, de alguma forma, acreditavam ter feito o que era necessário. E é justamente aí que o controle se disfarça, quando parece proteção, quando se apresenta como cuidado, quando se camufla sob a ideia de saber o que é melhor para ela. Clara não morreu apenas por causa de um disparo. Ela foi despojada, aos poucos, de sua capacidade de decisão. Sua voz foi anulada por decisões tomadas em seu lugar. E, no fim, restou o silêncio, um silêncio cuidadosamente construído por mãos que, em vez de empunhar armas, erguiam argumentos. A verdade não estava apenas nas provas materiais, estava no desequilíbrio de poder, e esse desequilíbrio tinha nome, forma e rosto. A verdade, quando finalmente emerge, raramente é clara ou reconfortante. Em vez disso, ela surge envolta por sombras, sustentada por decisões humanas, hesitações e escolhas encobertas por intenções contraditórias. E no caso de Clara Eldridge, a verdade não chegou com estardalhaço. Ela se apresentou em partes, sussurrada por objetos, denunciada por gestos e reconstruída por aqueles que decidiram escutar o que ninguém mais quis ouvir. Ao longo de 7 dias, as peças se encaixaram com lentidão quase cruel. A análise do broche caído no chão, o registro da ligação silenciosa feita às 10h52, o recibo esquecido no fundo da pasta de June, os áudios recuperados do celular. Cada elemento contribuiu não para uma resposta direta, mas para a desconstrução de todas as mentiras montadas em torno daquela noite. A pergunta mais repetida durante a investigação era: quem matou Clara Eldridge? Mas, no fim,
A pergunta correta era outra. Quantas mãos sustentaram o silêncio que a matou? A conclusão oficial, entregue no relatório final assinado por Ethan Geron, apontava June Marlowe como cúmplice ativa no crime. As evidências indicavam que, após o conflito entre Clara e Richard Hale, um confronto que envolveu ameaças, chantagem e tentativa de controle, June assumiu o papel de articuladora da cena. A ativação do gás, a organização da cena simulando suicídio, a manipulação do horário no despertador e a limpeza parcial do local. Tudo indicava sua presença após o disparo fatal. No entanto, não havia sinais de que ela tenha apertado o gatilho. Acredita-se que a morte tenha ocorrido durante um confronto acidental. Talvez um empurrão, talvez um gesto brusco. A arma retirada do fundo da gaveta foi disparada de forma irregular, atingindo Clara no ombro e atravessando um ponto crítico. A morte, embora imediata, não fora premeditada. Mas tudo que veio depois, sim. June, ao retornar ao apartamento, encontrou a amiga caída. Em vez de chamar ajuda, agiu com frieza. Removeu objetos, rasgou papéis, organizou uma cena com a intenção de convencer a polícia de que Clara havia tirado a própria vida. Seu motivo? Talvez proteção, a si mesma ou a Richard. Talvez vergonha, ou, quem sabe, uma forma distorcida de justiça. Richard Hale foi formalmente acusado por coerção, obstrução e abandono de cena de crime. Sua fuga, suas manipulações anteriores e seu silêncio durante o processo construíram contra ele um caso sólido. Contudo, por falta de evidência direta do disparo, não pôde ser responsabilizado pelo homicídio. O sistema, como sempre, teve suas limitações. Gregory Arman, o parlamentar, renunciou ao cargo após a revelação dos encontros com Clara e da transferência financeira não declarada. Seu envolvimento não teve conexão direta com a morte, mas mostrou o quanto Clara estava cercada por pressões, acordos de bastidores e relações desequilibradas. E por fim, Lionel Grant, o porteiro, foi afastado por negligência. Sua ausência estratégica e omissões nos registros permitiram que o crime acontecesse sem testemunhas ou controle. Seu silêncio, mesmo não criminoso, colaborou com a construção do falso cenário. Não houve um vilão com capa preta, não houve uma confissão dramática ou uma solução milagrosa. O que houve foi uma teia de relações frágeis, baseadas em interesse, domínio e passividade. Cada personagem, ao seu modo, contribuiu para o colapso da vida de Clara. E isso, talvez, seja o aspecto mais cruel de toda a história. Nos dias seguintes ao encerramento do caso, o apartamento foi esvaziado, os móveis vendidos, os livros doados, mas um item permaneceu: o bloco de notas da escrivaninha de Clara, onde ela escrevera com tinta clara e letra trêmula: "Confiança é um risco." Uma frase curta, mas que resume o tom de toda essa tragédia. A sociedade costuma tratar o crime como algo externo, isolado, mas muitos crimes nascem não da violência direta, e sim da repetição de estruturas que normalizam o abuso, o controle, a omissão. O que ocorreu com Clara não foi apenas um homicídio, foi a falência de todos ao seu redor. Foi o resultado de pequenas permissões, de alertas ignorados, de silêncios empilhados até que se tornassem impossíveis de sustentar. Nos tribunais, Richard e June enfrentaram diferentes consequências. Ele recebeu uma pena leve, perdeu sua carreira e tornou-se uma sombra do que já foi. Ela foi condenada por manipulação de cena e falso testemunho, além de cumplicidade indireta.
cumpriria pena em regime fechado por 8 anos. Nenhuma das sentenças trouxe alívio à memória de Clara, porque, no fundo, o que foi tirado dela, sua liberdade de escolha, sua voz, sua capacidade de reconstrução, jamais poderia ser devolvido. E a cidade, que em 6 de novembro explodira em fogos, terminou o mês em silêncio. Como narrador dessa história, resta-me apenas uma última observação. É fácil identificar o crime quando ele está diante dos olhos. Difícil é reconhecê-lo enquanto ainda se forma, disfarçado de conselhos, de ajuda, de amor. A história de Clara Eldridge não é apenas sobre uma mulher morta. É sobre o quanto demoramos para ouvir uma mulher viva. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue desvendando mistérios incríveis. Nos vemos na próxima investigação.